Olá, eu me chamo Michael March, sou repórter de O Liberal e hoje nós vamos tratar sobre segurança condominial e os modelos possíveis para garantir a segurança dos moradores. Estamos aqui com Bruno Rios, engenheiro eletrônico, especialista em engenharia da computação e... É especialista em segurança eletrônica, engenharia da computação e tecnologia da informação. Perfeito, Bruno, muito obrigado. Para começar esse diálogo, eu queria que a gente listasse aqui quais são os principais modelos de segurança condominial que são utilizados agora e, se possível, mensurar aí o que está vindo de novidade, o que o setor está dialogando ali para aprimorar esse sistema de segurança. Hoje, os principais serviços, né, voltados para condomínio, a gente pode falar, e o principal deles seria a portaria remota, né, que ela consiste em você tirar o serviço da portaria presencial que tem no condomínio. E hoje o porteiro está ali dentro da guarita, ele faz toda a triagem de visitante, abertura de portão. Então a gente retira esse porteiro de dentro da guarita e leva esse atendimento para uma central remota, onde ele vai estar sendo monitorado, ele tem um software onde ele vai acessar tudo no condomínio remotamente. Então ele vai ter o mesmo controle que ele teria se ele tivesse lá dentro do condomínio, mas ele está protegido numa central remota, né? Esse serviço de portaria remota hoje está sendo recomendado por todos os especialistas na área de segurança, porque ele traz realmente um aumento na segurança do condomínio. Primeiro, porque ele leva toda a instalação de sistemas de segurança eletrônica, que muitos condomínios ainda não possuem, né? O que são esses equipamentos de segurança eletrônica? A gente tem o CFTV, que são todas as câmeras instaladas no condomínio, né? Então, essas câmeras são instaladas em pontos estratégicos de acesso do condomínio para monitorar a entrada, saída, monitorar perímetro, né? E dependendo do condomínio, pode ter instalação de câmeras no interior do condomínio para tratativas administrativas. Por exemplo, bateu no carro, arranhou, alguém fez algo irregular dentro do condomínio. Mas o foco principal é acesso e perímetro, que é voltado para a segurança. Aí a gente tem o controle de acesso. Controle de acesso são os equipamentos que fazem o controle de entrada e saída do condomínio. Então, a gente tem na parte de pedestre, hoje está sendo mais utilizado, são os leitores de biometria facial, né, que ele faz a identificação da face e faz a abertura do portão. Que com a pandemia, esse tipo de leitor ele acabou dando um boom, né, porque ele não precisa de contato físico. Então, aquele negócio de colocar digital numa biometria digital, ele colocar o dedo, aí teria aquela questão da transmissão da doença por contato. Então, a leitura facial ela veio trazendo essa facilidade, né? Não precisa de contato. Você vai aproximando do portão, o portão já abre. Tem a biometria digital, como eu falei, que você precisa colocar a sua digital, né? A gente tem ainda cartão de proximidade, senha, enfim. Acesso de veículos, o mais utilizado hoje, principalmente em Belém, está sendo o LPR, que é a leitura de placa veicular, onde tem uma câmera, quando o carro aproxima, faz a leitura da placa, o portão abre. Tem a tag veicular, que é aquela etiquetinha que vai colada no para-brisa, onde o carro aproxima, a antena faz a leitura, igual tem no estacionamento de shopping, e nas rodovias tem também para pagamento de pedágio. Então, aproximou o carro, ele faz a leitura da tag e abre o portão. E o controle remoto, tradicional, que vem com algumas tecnologias, como, por exemplo, alguns modelos ele é inclonável, né? Porque hoje a grande fragilidade do controle remoto é que você pode clonar o controle. Você tem um dispositivo que você faz a leitura e copia o código, e a partir desse momento você consegue entrar. Tem vários modelos hoje no mercado que ele possui uma criptografia única. Então, um equipamento desse não consegue clonar um controle, né? Aí a gente vem para a parte de alarme, onde faz o monitoramento perimetral, então cerca elétrica, sensores de barreira, monitoramento de abertura de porta. E uma novidade bem interessante que tem hoje, principalmente para a portaria remota, é o monitoramento de acesso. Então, por exemplo, é comum em acesso de veículos, como o portão de veículos ele demora para fechar, quando um carro passa, alguém aproveita que o portão está fechando e entra no condomínio. Então, já tem sensores que monitoram a quantidade de passagem. Se um carro passa e depois uma pessoa passa a pé, ou qualquer carona de carro, ou de qualquer outro dispositivo passar, ele gera um alarme também. E no acesso de pedestre, a gente já está utilizando
inteligência artificial para contar quantas pessoas estão entrando no condomínio, se essa pessoa ela tem um acesso válido ou não. Então, quando o morador ele entra acompanhado, também gera um alerta, gera um alarme lá na central. Aí a gente tem a parte de comunicação de voz, que é a interfonia do condomínio, que isso precisa ser integrado com a central de portaria remota para o porteiro conseguir se comunicar com o visitante e conseguir falar com o morador. E, por último, a parte de tecnologia da informação, que é o que faz a integração de todos esses dispositivos e conecta na central. Então, a portaria remota, ela engloba todos esses equipamentos, né? O outro serviço que também está sendo oferecido, algumas empresas chamam de portaria virtual, outros chamam só de controle de acesso, né? Então, qual é a diferença da portaria remota e a portaria virtual? A portaria remota, como eu falei, a gente pega o porteiro e transfere esse atendimento para uma central remota, né? E ele vai fazer o atendimento como se ele estivesse lá dentro da guarita. Ele vai atender o interfone, vai ligar para o apartamento, pegar a autorização, fazer a abertura do portão e monitorar através das câmeras o acesso desse visitante. Na portaria virtual, como o nome já fala, virtual é algo que simula, né, a realidade. Então, na portaria virtual eu não tenho porteiro, nem presencial e nem remoto. Quem faz todo o gerenciamento é o próprio morador. Então, vai praticamente todos os equipamentos que vai na portaria remota. Tem controle de acesso, tem sistema de CFTV, tem alarme. Só que quando o visitante chega lá, ele não fala com o porteiro, ele fala direto com o morador, ele fala direto no apartamento. Aí quem faz a gestão de acesso é o próprio morador. Então, se a gente for colocar em níveis de segurança, a portaria remota ela é mais segura que a portaria virtual, porque a portaria remota tem um porteiro que segue os processos internos do condomínio. Por exemplo, se tiver horário para a entrada de prestador de serviço, o porteiro vai barrar. Agora, quando é o morador que faz isso, não. Se o morador quiser burlar ali e liberar alguém, ele libera. Então, acaba sendo um pouco menos seguro, porque o morador consegue burlar o procedimento interno do condomínio. E, por último, é apenas o sistema de segurança, que aí é quando você tem o porteiro presencial lá no condomínio, não vai mudar nada no processo interno do condomínio, mas vai agregar equipamentos de segurança eletrônica para auxiliar nesse porteiro que está lá dentro. Então, se ele está na guarita, ele só enxerga o que está ali no vidro da guarita. Colocando câmeras, por exemplo, ele consegue agora visualizar o fundo do condomínio. Colocando controle de acesso, ele não precisa mais abrir, né, para o morador. O morador ele vai entrar se ele tiver identificado. Então, se ele está cadastrado, ele entra. É mais seguro. Eu já passei por isso em Belém, por exemplo, que eu fui manobrar o carro numa entrada de garagem de condomínio, né, aproveitando o espaço ali para poder manobrar o carro, e o portão da garagem abriu, porque o porteiro achou que eu era um morador do condomínio, né? Então, quando você tem dispositivo de controle de acesso, o porteiro não precisa mais se preocupar se aquele veículo é um morador ou não, porque se for um morador, ele vai ter o seu dispositivo cadastrado, né? Então, só o sistema de segurança eletrônica agregado, né, ao que o condomínio já tem, também aumenta a segurança. Mas esse teu exemplo, no caso, foi uma falha de um desses mecanismos, quando tu conseguiste Não, foi uma falha humana, uma falha do porteiro, né? Porque, assim, tem muito porteiro que tem medo do morador ir lá reclamar com ele. Então, o cara embicou o carro ali no portão de veículos, aí o porteiro demorou para abrir o portão, aí ele já desce, vai na guarita, começa a reclamar, pô, não viu que eu estava no meu carro? Mas ele não identificou que era um morador, então ele não abriu. Aí, muitas vezes, ele fica com medo, né? E se for um morador e depois ele vier aqui chamar minha atenção? Então, já vou e abro o portão. É uma falha humana. Que isso, inclusive, é uma coisa que a portaria remota elimina, né? O porteiro, ele é um facilitador de acesso no condomínio por esse motivo. Que ele pode abrir para pessoas que não são autorizadas, por medo de represália de morador. Ele pode ser induzido a sair da guarita para executar uma ação que ele não deveria executar, como, por exemplo, alguém vai pedir informação, ele vai até o portão para falar com a pessoa rende o porteiro, obriga ele a abrir o portão e entra no condomínio. Então, o porteiro, infelizmente, ele é um facilitador de acesso, né? Então, quando a gente fala de porteiro remoto, a gente também tira esse facilitador de acesso, porque ele não está mais no condomínio, ele está numa central sendo monitorado, né? Então, Bruno, assim, tu me deu um gancho interessante, que eu queria que tu fosse por esse caminho.
Tu falou de um exemplo em Belém e eu queria que tu me descrevesse como é que está funcionando aqui na capital paraense esse processo de transição para outros modelos, porque a gente já é muito acostumado com o tradicional, que eu acho que tu descreve como controle de acesso padrão, do porteiro na guarita, a gente fala com ele, em alguns casos, tem bastante isso aqui ainda, condomínios, onde a gente fala diretamente com o porteiro, não só para ter satisfação, mas para falar para onde a gente vai. Ainda é aquele que a gente aperta o interfone e fala o número do apartamento. E em alguns casos, a gente percebe sistemas mais elaborados, mais complexos. Qual é a tua percepção dessa realidade na cidade? Belém está começando a descobrir a portaria remota, tá? Esse é um mercado que está começando a crescer em Belém. Acho que ele vem de 2 anos para cá que ele vem começando a aquecer. E assim, tem uma dificuldade porque ainda há uma cultura de querer ter uma pessoa ali próxima, querer conversar pessoalmente com a pessoa, com o porteiro, né? Então, tem essa dificuldade. Aí tem também aquela questão de, mas o porteiro já está aqui há tantos anos, vai dispensar ele, vai substituir ele. Então, tem também essa dificuldade. E outra dificuldade, que é uma que já está sendo quebrada em Belém, é esse mito de que quando migrar para a portaria remota, você vai perder o porteiro. E não, na verdade, o serviço de portaria ele continua, né, só que mais seguro. Porque hoje você chega num condomínio que tem porteiro físico, você toca o interfone, ele atende de dentro da guarita, liga para o apartamento, depois que o apartamento autoriza, o porteiro vai e abre o portão para você. A portaria remota ela vai executar a mesma ação. Você vai apertar a tecla portaria ali do aparelho, só que ao invés de tocar na guarita, ele vai tocar na central remota. E aí o porteiro remoto vai atender, vai ligar para o apartamento, pegar a autorização e remotamente ele vai abrir o portão. Ou seja, ele vai executar a mesma ação. Qual que é a diferença? Ele está num ambiente seguro e monitorado. E como ele está sendo monitorado e ele possui um sistema onde ele precisa seguir o passo a passo do sistema, ele não pode burlar as normas internas do condomínio. Então, isso também traz mais segurança. Então, esse mito de que não vai ter mais porteiro no condomínio, ele já está sendo quebrado. Mas a gente ainda tem a dificuldade de que, mas eu quero ter um porteiro, que tem aquele morador mais idoso que desce para conversar com o porteiro. Quando está chegando com as compras, o porteiro ajuda a carregar a sacola. Queimou a resistência do meu chuveiro, liga para o porteiro sobe lá e troca rapidinho. Então, essa comodidade, né, que as pessoas não estão querendo perder. Mas é o que eu costumo falar e vários consultores de segurança também falam. Quando o porteiro sai da guarita para executar qualquer outra ação que não a de ficar controlando o acesso, ele está colocando em risco ali o condomínio, porque ele pode ser rendido e obrigado a abrir o portão. Então, quando ele sai da portaria, ele está completamente errado. E aí a portaria remota evita isso daí, né? Tem outros modelos, além desses três, que estão sendo pensados, não precisam já estarem sendo aplicados, mas que estão ali sendo debatidos, ou novas tecnologias que criem outros modelos para o futuro mesmo. O que a gente pode esperar? Hoje o condomínio está procurando redução de custo. Eles não estão tão preocupados com segurança. E a tecnologia está evoluindo para reduzir esse custo, para levar o mesmo grau de segurança que uma portaria remota está propondo, mas com um custo cada vez menor. Então, hoje já está sendo estudado atendimentos automatizados, né? Ao invés de você ter um porteiro remoto, você tem um computador, um robô, que vai fazer esse atendimento. Então, se eu automatizo isso com um robô para fazer esse atendimento, de uma forma humanizada, né, falando como hoje já tem vários atendimentos eletrônicos, onde você conversa com o robô, eu diminuo meu custo porque eu tenho um custo de mão de obra menor. Eu preciso contratar menos operadores. Eu posso deixar o operador humano para fazer uma intervenção que foge da rotina, mas dentro da rotina eu posso colocar o meu robô para atender. E aí, reduzindo esse custo, ele também é refletido no condomínio. Aí, essa redução também é repassada para o condomínio. Então, o que a gente pode esperar de novas tecnologias é um atendimento automatizado, e que isso já está sendo estudado por várias empresas de portaria remota.
Inclusive, tem algumas ferramentas de inteligência artificial, até o Google está disponibilizando para desenvolvedores, que é uma ferramenta chamada Machine Learning, que é onde a máquina aprende com ela mesma, né, com o dia a dia. E eu já cheguei a acompanhar um projeto, por exemplo, do Google, onde eles estão fazendo uma análise da forma como a pessoa anda. Então, dependendo de como ela anda, o robô ele vai aprendendo, né, a máquina vai aprendendo que aquela pessoa é um morador e como que ela age, como que ela anda. Então, se ela entrar no condomínio de uma forma diferente, ele pode gerar um alerta para falar que aquela pessoa está precisando de ajuda ou que aquela pessoa está passando por algum tipo de problema, tanto físico quanto emocional. Então, a gente já está evoluindo para esse tipo de monitoramento. Na tua avaliação, como profissional da área, com tempo de atuação, é realmente mais seguro trocar para esses sistemas? Porque a gente falou aqui, inclusive, tu falas sobre esse potencial humano, né? Essa questão da humanidade nesse processo, do porteiro que se relaciona com o morador. E a gente está falando de tirar boa parte dessa relação humana e focar em algo mais automatizado, em coisas mais tecnológicas, essencialmente. É realmente mais seguro, na tua experiência, no que tu já viu de feedback, do uso desses sistemas? Isso é uma realidade? Sim, é uma realidade. Sim, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um condomínio e eu instalei câmeras por todo o condomínio. Então, eu tenho 3, 4 televisores ali numa sala de segurança dentro do condomínio, com câmeras pegando todo metro quadrado ali do condomínio. Só que eu tenho uma pessoa monitorando isso. Como que ela vai visualizar todas as câmeras e conseguir pegar o momento exato que uma pessoa está invadindo o condomínio, né? Se ela estiver executando uma outra ação, por exemplo, se ela estiver atendendo um morador, por exemplo, ela não vai conseguir ver a câmera. Quando a gente integra equipamento de segurança eletrônica, como por exemplo sensores de alarme, no momento que isso acontecer, o sensor detecta e ele informa, através de um evento de alarme, que aquele setor, aquele condomínio, aquele cliente, ele precisa de uma atenção porque está tendo algo irregular ali dentro. Então, eu não dependo mais apenas da percepção humana. Eu tenho sistemas automatizados que vão estar 24 horas de fato monitorando, né? Então, realmente a eletrônica ela vai trazer mais segurança, sim. Por último, uma coisa que tu mencionou na tua resposta anterior a essa, que é a respeito do custo. Tu falou que os condomínios estão interessados em reduzir custo. Só que a gente tem um imaginário, de senso comum, é razoável presumir isso, que quando nós optamos por sistemas mais complexos, por coisas novas, melhor dizendo, isso vai sair mais caro. Afinal de contas, é tecnológico, é novo, a gente não sabe como funciona. Mas, pelo que tu fala, eu consigo presumir, então, que, na verdade, é uma redução de custos e seria positivo nesse sentido. A partir disso, quanto que custa, em média, mais ou menos, a instalação e o operacional de cada um desses modelos? Isso, se a gente for falar hoje de portaria presencial, um porteiro presencial, né, um posto de portaria presencial, ele precisa funcionar 24 horas. Para funcionar 24 horas, eu preciso ter no mínimo 4 pessoas. Então, eu tenho que ter 4 funcionários, onde eu vou pagar um salário para cada um deles e imposto em cima de cada um. Então, a média de um posto 24 horas de portaria, ele está saindo entre 20 a 30 mil reais mensal. Tá? Uma portaria remota, colocando um atendimento aí do remoto integral, 24 horas, e mais custo de equipamento, digamos que o condomínio não tem nada. Eu vou precisar implantar todos os equipamentos do zero. Ele sai, em média, 9, 10 mil reais mensal para o condomínio. Então, você tem uma redução aí de até 70% do custo de uma portaria. Porque hoje, os equipamentos de segurança eletrônica, eles estão muito acessíveis, né? E com o avanço da internet, a gente consegue ter um monitoramento disso de forma muito mais barata, né? Então, antigamente até, vamos colocar até uns 4, 5 anos atrás, um leitor de reconhecimento facial custava 10 mil reais. Hoje ele custa em torno de 2, 3 mil reais. Então, já está muito mais acessível, né? Então, por isso que, como o custo da mão de obra humana ele está mais caro que o equipamento, então a gente está no momento onde a gente tem redução de custo. Entendi. Qual é o mais caro desses? Como assim?
Porque tu falou a média da portaria remota e da portaria tradicional, Uhum. mas tem, por exemplo, aqui a portaria virtual do que eu anotei. Seria É, um valor parecido com o da é, remota. o mais caro é a portaria remota, porque a portaria remota eu tenho custo de equipamento, custo de sistema e custo de mão de obra. A portaria virtual eu só tenho equipamento e sistema, eu não tenho mão de obra, porque quem atende é o próprio morador. Então a portaria virtual ela é mais barata. E a portaria remota ela é mais barata que uma portaria presencial com o sistema de controle de acesso, porque eu tenho aquele custo de 20, 30 mil reais mensal, mais o custo de equipamento e sistema. Então, o mais barato seria a portaria virtual, o médio ali, que é considerado o melhor custo-benefício, seria a portaria remota. Por último mesmo, prometo, essa é realmente a última pergunta já para te liberar. Uhum. Qual que é a mais segura delas? A mais segura, se a gente for falar realmente só de segurança, seria uma junção da portaria presencial com a portaria remota. Ou seja, eu teria o serviço de portaria remota, mas com uma equipe de segurança dentro do condomínio. Só que aí o custo seria muito mais alto. Então, se a gente for falar de custo-benefício e relacionado à segurança, a portaria remota é a mais segura. Perfeito, Bruno. Te agradeço demais pelo teu tempo e pelas tuas respostas, que a gente continue contribuindo em futuras pautas dentro desse tema que eu achei realmente muito interessante e com algumas novidades, coisas que eu realmente não conhecia. E ou que presenciava, mas não tinha me atentado para como funcionava, ou quanto custava, ou se era ou não uma boa opção. Então, te agradeço demais. A gente fica por aqui e aos assinantes, aos espectadores de O Liberal, o meu agradecimento é que a gente, se quiserem saber mais sobre a temática, acompanhar tudo em oliberal.com